Nós vamos fazer contato com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, né? Dentro daquilo que é possível no cenário brasileiro, Luciana. E ontem nós tivemos aí o plenário do Supremo Tribunal Federal decidindo que os 4 processos relativos ao ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato serão enviados para o Distrito Federal para serem julgados novamente. E a Corte também informou maioria de que esses processos devem começar do zero, já que foi mantida a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Como você analisa a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, Luciana? Bom, foi uma sessão tensa, né, com muitas divergências entre os ministros, em especial o ministro Barroso, e o final foi um pouco tumultuado, mas no mérito o Supremo andou bem. Era a decisão que precisava ser tomada. A gente efetivamente tem uma situação que e o debate jurídico é muito claro, assim, não tem grandes controvérsias, né? O grande problema da sessão, e eu acho que acabou movendo, né, o próprio voto do relator Fachin e do ministro Barroso, foi uma tentativa de salvar a Lava Jato, que ela não pode ser salva pela própria estrutura e pela violação de tantos direitos, né, que o modo de proceder dessa operação acabou incorrendo. Então, é um alívio, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, na minha visão, porque esse era um tema, assim, a suspeição, assim como a incompetência, eram temas que já vinham sendo provocados no processo, mas que o Supremo também tinha evitado entrar, né? O debate sobre a incompetência que terminou semana passada já estava suscitado nos autos desde tem mais de 3 anos, né? Então, eu acho que finalmente o Supremo conseguiu não só reconhecer a incompetência da Vara de Curitiba, como efetivamente o fato da suspeição que foi analisado agora, né? Essa suspeição, ela era muito visível, mas o Supremo se recusava ou temia de alguma forma enfrentar. E eu acho que esse enfrentamento ontem foi necessário para a restauração da estabilidade jurídica, para a restauração da própria vigência da Constituição, que na minha avaliação estava suspensa nesse caso do ex-presidente Lula. E quando foi feita ali, foi tomada a decisão pelo ministro Edson Fachin de anular os processos relativos ao ex-presidente Lula por conta da questão da competência, muita gente cogitou à época que a intenção de Fachin era justamente tentar salvar a Lava Jato e evitar que fosse decretada posteriormente a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Você acha que tudo o que aconteceu no decorrer desse processo, né, inclusive a afetação ao plenário do Supremo Tribunal Federal, acabou reforçando ainda mais essa impressão, principalmente depois do voto de Edson Fachin ontem, Luciana? Essa é uma hipótese, né? É uma hipótese que se estabelece, ou a gente pensa nessa hipótese, a partir do súbita declaração de incompetência que o ministro Fachin promoveu num despacho individual, né? De fato, havia uma grande preocupação do ministro e de parte do Supremo com essa declaração de suspeição, com esse julgamento da suspeição, né? Em especial a partir desde a divulgação das mensagens, mas a opinião pública também mudou nesse cenário, né? Eu acho que a gente está hoje num cenário do debate público completamente diferenciado do que tínhamos antes. Então, realmente, como a gente diz, a maré virou, né? Ou seja, a própria opinião pública já estava muito sensibilizada, e isso também eu acho que ajudou na sensibilização do Supremo, a respeito de todas as ilegalidades e da suspeição do Moro, que as mensagens deixam sem a menor dúvida. Se é que a gente ainda tivesse alguma dúvida, a suspeição de um juiz que deixa o cargo para assumir um ministério no governo de quem ele ajudou a colocar ali politicamente, né? Para mim, essas mensagens, na verdade, trouxeram que todo mundo já via claramente, e o fato político já existia. Mas o fato é que atribui-se a Fachin essa aceleração do processo da declaração de incompetência, e como eu disse, já vinha há muitos anos, justamente para evitar que o debate da suspeição pudesse seguir adiante. E essa foi a linha até agora dos votos dele e do ministro Barroso.
Agora, em relação justamente a esse voto do ministro Barroso, ele fez ali, segundo a avaliação de muita gente, toda a sua declaração foi muito pouco fundamentada do ponto de vista jurídico e apelou mais a princípios morais. Inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski depois observou que não era possível sugerir que as pessoas que tenham votado pela suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro eram, na verdade, pessoas que eram a favor da corrupção, como o Barroso várias vezes ensinou. Como é que você vê esse tipo de voto, Luciana, para a própria democracia, para o Estado de Direito brasileiro, já que na prática acaba meio que sugerindo que os fins justificam os meios? É um voto maquiavélico, né, nesse sentido. Eu acho que o ministro Barroso, particularmente, errou bastante ontem, né? Ele efetivamente ele saiu do debate para tentar justificar no mérito, e um discurso que, na minha avaliação, é um discurso muito perigoso, que é esse discurso que o combate à corrupção admite tudo. E ele procurou também ir no mérito da corrupção também, dar assim, elementos justamente para sair do debate e entrar no debate da corrupção, que foi o que sempre moveu a Lava Jato. Então, foi uma última tentativa do ministro Barroso de seguir na mesma técnica que o Supremo vinha seguindo até então, que era ignorar ou fechar os olhos para as ilegalidades e reforçar o mérito, ou que a imprensa noticiava, ou as acusações que, na minha avaliação, não foram comprovadas, mas ficar reforçando essa fala sobre as acusações para tirar o foco do grande debate, que é o debate que não está provada nenhuma corrupção. E eu acho que é importante dizer isso. Ter sido declarado suspeito, incompetente, significa que nós não temos nenhum crime de corrupção provado contra o ex-presidente Lula. Mas o inconformismo do ministro Barroso fez com que ele voltasse nessa tecla, possivelmente tentando angariar votos de outros ministros. Eu acho que o voto do ministro Barroso foi para tentar provocar. Tanto é que o mecanismo de pedir vista também, quando eles sentiram, né? O Marco Aurélio acabou pedindo vista. Isso é típico de julgamento. Quando você sente que não vai no caminho que você está avaliando, muitos magistrados usam essa tática, né? Não é possível que o ministro Marco Aurélio, por exemplo, não tivesse já convencido, né, depois de tanto tempo, tantos adiamentos, mas ele segura o processo, possivelmente, para ver se ainda tem alguma condição de ganhar a posição do Fachin. Foi um pouco a estratégia do jogo que eu percebi ontem. E o ministro Barroso fez de tudo com aquele discurso para tentar convencer outros ministros. Felizmente não convenceu, né? Em especial o ministro Lewandowski antecipou o voto, o ministro Gilmar também entrou, e espero que esse seja um momento de reflexão para o Supremo Tribunal Federal. Como eu falava numa live ontem sobre esse tema, para nós, professores de direito, era muito, muito difícil explicar para os alunos o que efetivamente estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eram decisões que não estavam conformes à Constituição. E, em especial, explicar para os alunos, eu acho que é importante que a população toda saiba, o papel de um juiz não é tomar um dos lados, né? O juiz não tem que estar nem defendendo o réu, nem acusando o réu. Não tem que estar nem ao lado do advogado de defesa, nem tem que estar ao lado do advogado do Ministério Público. O papel do juiz é ser imparcial, ou seja, é julgar o caso de acordo com as provas, não é julgar o caso pela capa, por quem é o réu. E o que a gente viu nesse caso desde o início foi um julgamento não só suspeito em relação ao juiz de primeira instância, mas com os tribunais também muito envenenados, né, pela imprensa, pela questão política que estava colocada. E eu vejo que ontem foi um dia de alívio para nós também, professores de direito, porque efetivamente estava muito difícil explicar, né, como é que o Supremo, nosso Tribunal Maior, estava deliberando daquela maneira. E, Luciana, dentro desse debate, inclusive, né, muita gente tenta adaptar, fazer uma ginástica verbal. Vejo comentaristas, por exemplo, na mídia tradicional, dizendo que isso não significa que o ex-presidente Lula seja inocente ou que ele foi absolvido. Bom, absolvido não foi porque não foi analisado, na verdade, o mérito dos processos, mas os processos foram anulados porque o juiz era suspeito. O juiz estava, obviamente, inclinado a tomar determinado tipo de decisão. E quando esses processos são remetidos à Justiça do
Distrito Federal, é possível, inclusive, que esse processo nem tenha o segmento, nem tenha o andamento, se assim entender o juízo do Distrito Federal. Então, é correto, sim, dizer que o ex-presidente Lula é inocente, porque sequer existe uma acusação formalizada contra ele, nenhum processo que pode simplesmente ser separado ali na Justiça do Distrito Federal, Luciana. Exato. Nós temos também um princípio constitucional que, na verdade, você não poderia dizer nem que ele já estava condenado, né? Porque ainda não tínhamos chegado ao final do processo. E nós temos o princípio, que é o da presunção de inocência, que vale até o trânsito em julgado da acusação. E a acusação não tinha transitado em julgado nesse caso. Mas tínhamos uma condenação em segunda instância, que inclusive foi suficiente para retirá-lo, né, da corrida presidencial em 2018. Mas, de fato, o que está colocado aqui hoje, e eu acho que é importante dizer, é que o fato dele ser suspeito e incompetente, ambas as posições combinadas, que o Barroso entendia que não podia, que já tinha declarado incompetência, a gente não tinha que falar de suspeição. Mas, na verdade, nós temos que falar. Porque foi essa suspeição, foi esse interesse do juiz no resultado do processo que levou, inclusive, a atrair a competência para si, a buscar mecanismos que foram comprovados que não se sustentam, de atrair todos os casos, por exemplo, para Curitiba, que é onde ele tinha jurisdição. Então, essa decisão da incompetência, na verdade, ela reforça a suspeição do ex-juiz Moro. Porque o ex-juiz Moro, ele perseguiu a competência. Ele inverteu regras e fez uma interpretação distorcida para atrair a competência que se provou não corretamente, né, que isso foi feito ilegalmente, para Curitiba. Então, o correto é falar que nós não temos nenhuma decisão condenatória contra o ex-presidente Lula. Portanto, a gente não pode dizer que ele é culpado, nem pode dizer que há indícios, porque todo o processo foi contaminado, e a palavra é essa. O processo foi contaminado pela suspeição, por um juiz que não exerceu o papel que a lei determina que ele cumpra. E, nesse sentido, sim, podemos dizer hoje que o presidente Lula é inocente. Inclusive, porque se a gente for debater o mérito, né, o mérito é de uma... Em especial também para professores de direito, é muito difícil explicar como é que se chegou nessa condenação. O caso do triplex, então, vai ser um caso de estudos jurídicos no futuro de uma aberração de uma condenação. Né? Se a gente usar o mesmo argumento que foi usado para condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex, nós teríamos que conceder, né, a posse e a propriedade de todas as terras ocupadas, por exemplo, por movimentos sociais. Porque a inversão da lógica e da forma de avaliação, inclusive de uma transferência de propriedade que não houve, né? Nunca houve, não há nenhum elemento que comprove transferência de propriedade, mas o que foi usado passou a se dizer que aquele triplex era do Lula, sem provas. Como é que você fez isso? Só um juiz suspeito que perseguiu uma competência ilegal poderia chegar a uma sentença teratológica como essa do triplex, por exemplo. Luciana, quando você fala dessa relação da questão da competência com a suspeição, eu lembro aqui algo que o Lênin Streck e o Marco Aurélio de Carvalho falam bastante, né, a respeito do dilema Tostines, né, o Moro é suspeito porque é incompetente porque é suspeito. E ontem na live do Grupo Prerrogativas, que você também participou, a advogada Maíra Fernandes lembrou de um caso em 2014, ali, em que foi retirada a competência de algumas pessoas do âmbito da Operação Lava Jato, ali do Sérgio Moro, e pelo então ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. E então o juiz Sérgio Moro não só não acatou a decisão, como ele enviou um ofício questionando o Supremo Tribunal Federal. No mesmo final de semana ali sai uma reportagem da revista Veja dizendo que aquilo ia favorecer a impunidade e tal, e depois o ministro Teori Zavascki voltou atrás. Quer dizer, essa paixão, entre aspas, né, não sei se é uma paixão, digamos, mais característica de um relacionamento abusivo do ex-juiz Sérgio Moro. Uma paixão antissocial. Paixão antissocial. Essa paixão antissocial, Luciana, do ex-juiz Sérgio Moro evidencia de forma assim bastante patente ali que ele tinha interesse no caso e que não era um interesse, obviamente, o interesse da justiça. Exato, eu acho que você lembrou bem, e tem um outro caso também, que foi quando o desembargador deu uma liminar, o desembargador não sei se foi do TRF do Sul ou se foi do STJ, e que o Moro, mesmo de férias, pegou o telefone e começou a ligar. O que a gente percebe nesse processo, antes mesmo da Vaza Jato, né, antes mesmo da divulgação das mensagens, é que já tinham atitudes do ex-juiz Sérgio Moro que atestavam a sua suspeição. Ou seja, movimentos
pouco usuais ou jamais vistos da magistratura, né, de interferência nos rumos do processo. E sempre com essa linha, né? Olha, aqui pode estar errado, mas ele é culpado mesmo, então você precisa fazer assim. Ele pressionava, inclusive, os tribunais superiores, como foi comprovado naquele outro caso. E aqui também, no caso do Teori Zavascki, o que um juiz tem que mandar ofício para o Supremo Tribunal Federal? Isso não existe, em nenhum processo isso acontece nesse sentido de ficar pressionando, até porque ele era juiz de primeira instância. Ele não era nem autoridade coatora direta perante o STF nesse episódio do Teori Zavascki. Então, o que a gente vê são atitudes totalmente incompatíveis com o ofício de juiz. Com o ofício de juiz. E se ele fosse ainda juiz hoje, ele deveria ser investigado pela Corregedoria do Poder Judiciário, inclusive. Né? Agora, uma outra questão seria o que, vamos dizer assim, que mensagem se tira, né? o que lição se retira desse caso. Né? Eu acho que a gente tem que reforçar a necessidade da imparcialidade e do cumprimento da Constituição, inclusive ou especialmente nos casos de corrupção. Porque se alguém efetivamente, ou se alguma autoridade pretende combater a corrupção, não pode se deixar corromper também. E a violação da Constituição e esse tipo de atitude também constitui uma forma de corrupção. Inclusive porque o ex-juiz ele recebeu também um bônus, que foi um cargo de ministro posteriormente. Então, esse tipo de atitude do juiz só reforça o que a gente tem que combater também, a corrupção em todas as suas formas, inclusive a corrupção na justiça. Você utilizar também do seu cargo para perseguir alguém, também é um ataque à ordem jurídica, assim como também a corrupção, que é no sentido da negociação da função pública, também é um ataque à ordem jurídica. Então, acho que no Brasil a gente precisa efetivamente chamar atenção para isso. Você não pode, e os fins não justificam os meios, né? Você não pode também praticar um outro tipo de corrupção ou de violação da ordem constitucional e jurídica a pretexto de combater uma outra violação da ordem jurídica. Então, a gente espera que isso também sirva de lição para os juízes que estão hoje atuando. E para o próprio combate à corrupção, anular um processo a essa altura é ruim, sem dúvida. Mas então que tivesse pensado nisso antes, e não que tivesse adotado técnicas, né, ilegais para correr não só correr com uma condenação, como para o uso político do processo penal, que é o resultado desse caso. O que nós estamos vendo hoje é que o Lula não deveria ter ficado 580 dias preso, né, não deveria ter tido todos esses ataques, inclusive de proibições de ir a enterros, tudo que ele sofreu, e o país também perdeu, porque o país tinha que ter tido o direito de escolher votar ou não no ex-presidente Lula na eleição de 2018. Né? E se a questão é a voz do povo, como eu escuto muito preocupada alguns ministros dizerem, a voz do povo, inclusive, exige que se coloque o nome na urna para que o povo possa escolher. E determinar a suspeição de um juiz, pelo menos no âmbito do judiciário brasileiro, é sempre um processo muito difícil. Inclusive o próprio ex-juiz Sérgio Moro já havia sido alvo de um processo de suspensão ali num HC impetrado em 2008 pelo advogado César Bittencourt, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal em 2013, e naquela ocasião Celso de Mello foi inclusive voto vencido, né, pela suspeição de Moro, e os votos contrários ali, na verdade, falavam que os impactos da decisão de Sérgio Moro, das decisões de Sérgio Moro, tinham sido mitigados porque as decisões tinham sido reformadas em instâncias superiores. Mas se a suspeição tivesse sido decretada ali, talvez não tivéssemos a conduta que ele teve ali durante a Operação Lava Jato, e a história do país poderia ter sido outra. Então isso realmente deve servir de baliza para os juízes, Luciana. Sem dúvida. A gente fala muito do Moro, mas os tribunais superiores também tiveram boa parcela de responsabilidade. Eu acho que isso também o próprio Supremo Tribunal Federal, o TRF, né? O TRF da terceira região. Eu acho que a gente tem aqui várias lições. Em especial, essa sensibilidade que se precisa estabelecer, que o sistema jurídico ele está muito pressionado pela mídia e pela política. Essa pressão ela não vai sumir, vai sempre existir. Mas é necessário muita cautela. E uma das qualidades que se atribuem aos magistrados é equilíbrio e cautela. Não é à toa que o símbolo da justiça é uma balança.
né? Então, nesse sentido, eu acho que a história vai contar, e Lewandowski falou também, né, os historiadores, o que os historiadores do futuro vão ler a partir desse processo? Vão ler não só a suspeição do Moro e sua incompetência, causada inclusive pela suspeição, como também como os tribunais superiores foram manipulados pelo juiz Sérgio Moro, mas também por uma pressão da mídia, por uma pressão política, e como tem um verbete que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o que erra por último, né? E, de fato, o Supremo Tribunal Federal errou por último nesse caso, e nessa questão da suspeição anterior, inclusive. Eu acho que a boa notícia é que conseguimos que esse erro fosse corrigido, inclusive a tempo, né? Muitos erros judiciários só são reconhecidos muitos anos depois. Eu acho que ainda há tempo de se comemorar que ter sido feita justiça. Agora, a responsabilidade do Moro também tem que ser compartilhada com a responsabilidade dos tribunais superiores. O julgamento no TRF, houve muita pressão, e o Moro, pessoalmente, fazia pressão nesses ministros. As mensagens também mostraram isso. Né? Como era um jogo não só dele no processo, mas ele fazendo lobby. Isso é um tipo de lobby também, né? Ele pegava o telefone, ele mandava uma mensagem. Isso também não é compatível com a função de um juiz. E os tribunais também não deveriam ter aceito essa pressão. Tudo isso poderia ter sido evitado e, efetivamente, a gente poderia ter uma análise da prova justa, imparcial, para poder dizer se o ex-presidente Lula seria ou não culpado, se os tribunais também tivessem cumprido o seu papel. A gente acha que houve um erro também aqui, de ceder essas pressões. O poder que deram ao Sérgio Moro, de confiança, inclusive, nele, né, porque os tribunais chancelaram. Isso foi uma experiência histórica que é uma lição, sem dúvida alguma. Houve até declaração de desembargador que achava a sentença do Moro ótima sem ter lido, né? Assumidamente sem ter lido. Que beirou absurdo, Luciana. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, Luciana, e até a próxima. Obrigada, bom dia, eu que agradeço. Conversamos aqui com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.